Vamos começar a aula de hoje. O tema é aplicação da lei e processo legislativo, dentro do capítulo de Lind, aplicação e vigência, na disciplina de Direito Civil. Primeiro, vamos entender o caminho que uma lei percorre até poder ser aplicada. Antes de qualquer coisa, a lei passa por um caminho formal previsto na Constituição, que é o processo legislativo. Isso inclui a tramitação no Legislativo, a sanção pelo Executivo, a promulgação e a publicação. Promulgação x publicação. Promulgação, ato solene que atesta que a lei existe e é válida, é como se fosse o nascimento da lei em sentido amplo. Publicação, ato que torna a lei conhecida, e é o pressuposto para que ela comece a valer, ou seja, para que ela entre em vigor. Isso quer dizer que uma lei pode ser válida, já promulgada, sem ainda ser vigente, porque ainda não foi publicada, ou porque ainda está em vacatio legis. E atenção, só a lei vigente pode ser aplicada. Agora vamos falar do início da vigência, previsto no artigo 1º da LINT. A regra geral é a seguinte: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o território nacional 45 dias depois da sua publicação oficial. Esse intervalo entre a publicação e a vigência tem nome, vacatio legis, ou vacância. E ele serve para permitir ampla divulgação do texto legal. Pontos importantes sobre o prazo de vigência. A lei pode fixar um prazo diferente, maior ou menor que 45 dias, e, nesse caso, prevalece o prazo próprio sobre a regra geral da LINT. Se o texto disser esta lei entra em vigor na data de sua publicação, não há vacatio legis. Segundo a LC 95 de 1998, essa cláusula deve ser reservada às leis de pequena repercussão. Além disso, o Brasil adota o critério do prazo único, também chamado de sincrônico ou simultâneo. Isso significa que a lei entra em vigor na mesma data em todo o país, não existe vigência escalonada por região. Agora, sobre a vigência no exterior, quando a obrigatoriedade da lei brasileira for admitida em estado estrangeiro, ela começa a valer 3 meses depois da publicação oficial, conforme o artigo 1º, parágrafo 1º. Mas atenção, se a própria lei fixar um prazo de vacância maior, por exemplo 1 ano, esse prazo próprio prevalece também para o exterior. O prazo de 3 meses só se aplica quando a lei for silente sobre isso. Vamos para a republicação, prevista nos parágrafos 3º e 4º do artigo 1º. Situações de republicação. Se a lei ainda está em vacatio legis e é republicada para corrigir um erro material ou ortográfico, o prazo de vigência recomeça a contar da nova publicação. Se a lei está em plena vigência e sofre uma correção de texto, essa correção é considerada lei nova. Repara também que a republicação pode ser total, quando o novo prazo vale para todos os dispositivos, ou parcial, quando o novo prazo vale só para os dispositivos corrigidos. E, para evitar dúvidas, costuma-se prever expressamente que as alterações passam a vigorar junto com a lei original. Agora vamos entender a contagem do prazo de vacância, seguindo a Lei 810 de 1949 e a LC 95 de 1998. O ano é um período de 12 meses, contado do dia de início até o dia e mês correspondentes do ano seguinte. O mês é um período contado do dia de início até o dia correspondente do mês seguinte. Regras da contagem do prazo de vacância. Inclui-se a data da publicação e o último dia do prazo. A lei entra em vigor no dia subsequente à consumação integral do prazo. O prazo não se interrompe, não se suspende e não se prorroga. Mesmo que o termo final caia em sábado, domingo ou feriado, a vigência ocorre naquela data, seja ela útil ou não. Se no mês ou ano do vencimento não existir o dia correspondente ao início do prazo, o prazo finda no primeiro dia subsequente. Um ponto específico sobre lei parcialmente vetada: a parte não vetada é publicada desde logo. Já a parte vetada só passa a vigorar quando for publicada, o que ocorre se o veto for rejeitado. Isso acontece porque o veto tem efeito suspensivo. Vamos agora para o fim da vigência e a revogação, tratados no artigo 2º. Não se destinando a vigência temporária, a lei vale até que outra lei a modifique ou revogue. Isso é o princípio da continuidade. As exceções são as leis temporárias, que têm prazo certo de validade, e as leis excepcionais ou circunstanciais, que vigem enquanto durar certa situação. Ambas caducam automaticamente. E o que é revogação? É a supressão da força obrigatória da lei, feita apenas por outra lei de igual ou superior hierarquia. Classificação da revogação quanto à forma. Expressa, ou direta, quando a lei nova declara textualmente que revoga a anterior. Tácita, ou indireta, ocorre quando a lei nova é incompatível com a antiga, ou quando regula inteiramente a matéria da lei anterior, mesmo sem mencioná-la. Classificação da revogação quanto à extensão. Parcial, derrogação, revoga só parte da lei antiga, a lei permanece vigente no restante. Total, aberrogação, suprime toda a lei anterior. Repara num ponto que costuma confundir: a simples edição de uma nova lei tratando do mesmo assunto não revoga automaticamente a lei antiga. Só há revogação se houver incompatibilidade ou regulação integral da matéria. E,
havendo incompatibilidade, pode-se falar em revogação da lei geral pela especial, ou da especial pela geral, dependendo do caso. Existe também o que chamamos de lei natimorta. É possível que uma norma seja revogada antes mesmo de entrar em vigor. Um exemplo histórico é o artigo 374 do Código Civil de 2002, que foi revogado por medida provisória antes de sua vigência. Agora vamos falar de ultratividade. Esse é o fenômeno pelo qual uma lei já revogada continua produzindo efeitos para fatos ocorridos durante sua vigência. A norma tem vigor sem estar mais vigente. O exemplo clássico é a aplicação do Código Civil de 1916 a situações jurídicas consolidadas sob sua vigência, mesmo depois da sua revogação. Vamos entender agora a repristinação. Ela é o retorno da eficácia de uma lei já revogada. E a regra aqui é clara: a repristinação não é admitida automaticamente no ordenamento brasileiro. Vamos pensar numa situação tipo: a Lei B revoga a Lei A. Depois, a Lei C revoga a Lei B. Isso quer dizer que a Lei A não volta a valer automaticamente. Ela só voltaria a valer se a Lei C determinasse expressamente essa repristinação. E também não existe repristinação tácita. A simples perda de vigência de uma lei revogadora temporária não faz a lei revogada reviver sozinha. Agora vamos ao artigo 3º da LIND, que trata da obrigatoriedade da lei. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei para deixar de cumpri-la. É uma regra geral e imperativa. A exceção fica no âmbito penal. A lei das contravenções penais permite que, em caso de ignorância ou errada compreensão da lei, quando excusáveis, a pena deixe de ser aplicada. Pontos que costumam derrubar candidato em prova. O prazo padrão de vacatio legis é 45 dias no Brasil e 3 meses no exterior. Não confunda com 60 dias ou 6 meses, números que não constam da LIND e costumam aparecer como distratores. Republicação para correção antes da entrada em vigor faz o prazo reiniciar da nova publicação, não da primeira. Correção de lei já vigente é tratada como lei nova, e não como mera republicação. A contagem do prazo de vacância inclui a data de publicação e o último dia do prazo. A vigência começa no dia seguinte, e não se prorroga por cair em fim de semana ou feriado. A revogação tácita não exige menção expressa à lei revogada, basta incompatibilidade ou regulação integral da matéria. A repristinação não é automática, precisa de previsão expressa na lei revogadora da revogadora. E também não existe repristinação tácita. Uma norma pode ser revogada antes mesmo de entrar em vigor, é o tal efeito natimorto que já comentamos. Resumo rápido. Promulgação é o nascimento, a existência da lei. Publicação é o requisito para entrar em vigor. A vacatio legis padrão é de 45 dias no Brasil e 3 meses no exterior, se a lei for omissa. A cláusula entra em vigor na data da publicação é reservada a leis de pequena repercussão. Republicação para correção antes da vigência reinicia o prazo da nova publicação. Correção de lei já vigente é considerada lei nova. O prazo de vacância inclui a publicação e o último dia, a vigência começa no dia seguinte, e não se suspende por fim de semana ou feriado. A lei dura até ser revogada, essa é a regra, com exceção das leis temporárias e excepcionais, que caducam sozinhas. A revogação expressa é aquela declarada no texto, a tácita decorre de incompatibilidade ou regulação integral da matéria. Derrogação é revogação parcial, a derrogação é revogação total. A ultratividade acontece quando a lei revogada ainda produz efeitos para fatos ocorridos sob sua vigência. A repristinação não é automática, precisa de previsão expressa, não existe repristinação tácita. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando ignorância, com uma exceção pontual nas contravenções penais. Erros clássicos que aparecem em prova. Primeiro erro, dizer que o prazo padrão de vacatio legis é de 60 dias no Brasil e 6 meses no exterior. Errado, os prazos corretos são 45 dias no território nacional e 3 meses para vigência no exterior, conforme o artigo 1º, caput parágrafo 1º. Segundo erro, dizer que, havendo nova publicação para correção antes da entrada em vigor, o prazo continua a contar da primeira publicação. Errado, o prazo recomeça a contar da nova publicação, conforme o artigo 1º, parágrafo 3º. Terceiro erro, dizer que, salvo disposição em contrário, a lei revogada se restaura automaticamente quando a lei revogadora perde a vigência. Errado, a lei revogada não se restaura automaticamente, salvo disposição expressa em sentido contrário, conforme o artigo 2º, parágrafo 3º. Quarto erro, dizer que a lei nova que trate do mesmo assunto de forma geral ou especial sempre revoga a lei anterior. Errado, a simples coexistência de disposições gerais e especiais não revoga a lei anterior, salvo incompatibilidade ou regulação integral da matéria. Quinto erro, dizer que coisa julgada é a decisão da qual não cabe mais ação rescisória. Errado, coisa julgada é a decisão judicial da qual já não cabe recurso, ou seja, ela transitou em julgado, é um conceito diferente do trânsito da rescisória. Sexto erro, dizer que ato jurídico perfeito é aquele juridicamente válido à luz da lei vigente ao tempo em que se efetuou. Errado, é o ato já consumado, com todos os elementos constitutivos verificados segundo a lei então vigente, não basta ser válido, precisa estar completo, consumado. Complemento para a prova Sebrasp.
Em provas de certo ou errado, a banca costuma testar a troca de números, 45 dias contra 3 meses contra outros prazos inventados. Também gosta de inverter a regra da repristinação, afirmando que ela ocorre automaticamente, quando na verdade depende de previsão expressa. É comum a banca cobrar a diferença entre revogação expressa e tácita, exigindo que você identifique se há menção literal à lei revogada ou apenas incompatibilidade e regulação integral da matéria. Outro ponto recorrente é confundir a republicação de lei em vacância, que reinicia o prazo, com a correção de lei já vigente, que vira lei nova. A banca costuma inverter essas consequências para gerar erro. Fique atento também a assertivas que dizem que a lei retroage para atingir ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa julgada. Isso só acontece em hipóteses excepcionais e expressas, nunca como regra. E para fechar, a regra de revisão que você deve guardar: 45 dias no Brasil, 3 meses no exterior, e revogação não repristina sozinha, sem previsão expressa, lei morta continua morta.